Meu Deus, olha o que Jesus fez na minha vida. Olha a transformação que Jesus fez na minha vida. Antes eu andava de ônibus, agora eu ando de limusine, né? Você já recebe na hora, vocês são espertos, né? Antes eu tinha uma casa em um bairro perto do Igarapé. Hoje eu tenho um bairro em um condomínio de luxo, porque o Senhor me honrou. Foi fruto do que? Do derramamento do meu suor, porque a palavra de Deus diz: com o suor do teu rosto comerás e feliz serás. Então a herança que o Davi estava dando aqui para Salomão era a herança de bênção e de fidelidade a Deus, ou seja, de bom testemunho, porque nós temos que dar o quê? Bom testemunho. Não adianta a gente falar de Deus se a gente não tiver o quê? Bom testemunho. Não adianta a gente filosofar, a gente dizer que é de Deus, se a gente não tiver testemunho. Amém, igreja? Porque é obrigação de todo cristão, independente de ser pastor, independente de ser obreiro, independente de ser quem for, se ele conheceu a Jesus, ele tem que ter na vida dele o quê? Testemunho. Ele tem que contar algo que Jesus já fez na vida dele. Então, o Davi aqui, veja só que o Davi fala assim para ele, ó. Versículo 2: eu vou pelo caminho de todos os mortais. O que ele disse para ele? Coragem, pois, e ser o que, igreja? Ser homem. Quando ele está falando de ser homem, não é definição de sexo masculino, não é isso não. Ele está falando de pessoas corajosas, determinadas, ousadas, pessoas que não baixam a sua cabeça, pessoas que acreditam no poder de Deus de uma forma sobrenatural, que para muitos parecem ser o quê? Loucura. Loucura. Aquela pessoa começa a se esforçar. O que ele quis dizer para o filho dele? Disse: meu filho, eu tenho tudo isso, eu tenho muita riqueza, mas a maior riqueza que eu tenho foi a minha coragem. Porque se eu não tivesse coragem, eu não teria o que eu tenho hoje. Que ele era rei. Amém? O cuidador de ovelha se tornou o quê? Rei. E o que é mais? Segundo o coração de quem? De Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Tem como você ser uma autoridade? Tem como você ser próspero? Tem. Mas em prioridade das prioridades, você tem que ter Deus na sua vida, porque Ele é a tua coragem, Ele é a tua força. Se você não tiver Ele, nada vai te dar certo. Você vai começar um projeto alegre e feliz. Eu já vi muita gente assim. Começa um projeto alegre e feliz, do meio, quando vai para ir para frente, o que acontece com a pessoa? Ela desiste. É que não está dando, que não é bem assim, as coisas difíceis, e ela começa a fechar as portas, e é porque ela não tem o que ele falou para Salomão? Coragem. O Davi foi o único que teve coragem de enfrentar o gigante. O primeiro gigante, né? Porque ele derrubou, não foi um gigante, foram vários gigantes. Você sabe que Israel, quando ouviu falar, o Golias derrubava as pessoas só com palavra. Tem muitas coisas que vocês desistem na vida de vocês só por palavra. Ninguém bate em vocês, ninguém toca em vocês, mas uma palavra lhe derruba. Isso é falta do Espírito de Deus. Amém, igreja? Me perdoe a minha sinceridade. É falta do Espírito de Deus. Porque a primeira coisa que o Golias tentou derrubar o Davi foi o quê? Com palavra. Porque Israel toda já estava o quê? Derrubada. Quem faltava ele derrubar? O Davi. Só que o Davi, menino pequeno, mas ele tinha o quê? Diga, coragem. Coragem. Essa coragem era porque ele se escorava em alguém. É o que muitas pessoas fazem, elas se escoram, mas elas se escoram em homens, e os homens são falhos. Se você se escorar em Deus com coragem, você vai à frente, você vai adiante. Mas se você se escorar em pessoas, essa pessoa cai e você cai junto. Amém, igreja? Quando o Golias se manifestava para Israel, Israel se tremia e desistia. Quando você já ouviu uma palavra de afronta, você desistiu e desanimou. Ah, porque falaram que eu vou morrer. Mas não foi Deus que falou, foi alguém que falou que você vai morrer, ou que você não vai conquistar, que você nunca vai realizar o sonho que mais você quer realizar, que você não é capaz, que você não consegue. Aí aquela palavra matou o quê? A tua coragem? A do Davi não matou. Por isso que ele estava ensinando para o filho dele o quê?
coragem, atrevimento para guardar a palavra de Deus. Você tem que ser atrevido para guardar a palavra de Deus. Porque o Davi, quando foi para cima do Golias, o Golias disse: eu vou tirar a tua cabeça e eu vou dar as bestas feras de quem? Do campo. O Davi se abalou. O Davi disse: tu é doido, é? Tu é doido, é? Não. O Davi friamente disse: eu vou tirar a tua cabeça e eu vou dar as bestas feras do campo, e todos saberás que há um Deus vivo em Israel. Dê glória para Jesus. Pode glorificar o nome de Jesus bem forte. Então, é essa coragem que a gente precisa. Essa coragem não é a coragem de brigar, de discutir com as pessoas, não. É uma coragem de guardar o que, igreja? A palavra de Deus. E muitas são as pessoas que elas têm coragem para acordar de madrugada, para ir trabalhar em qualquer lugar, mas ela não tem coragem de guardar e viver a vontade de Deus na vida dela. Ela, me perdoe a palavra, ela é mole, ela é frouxa, ela é devagar nisso. Ela é valente em muitas coisas, mas quando se trata das coisas de Deus, ela sempre está com medo, está com o pé o quê? Um pé atrás, é duvidosa, fica incrédula, fica pensando, mas será? Mas isso. E a primeira coisa que o Davi estava ensinando para o Salomão, que Salomão ia ficar com uma herança bendita do pai dele, e essa herança ia causar o quê? Olho grande, palavras contrárias, inveja, muitas retaliações. Ele sabia que o filho dele ia sofrer, mas se o filho dele tivesse coragem, fosse homem, ele ia vencer. Dê glória para Jesus, igreja. Pode glorificar o nome de Jesus. Olha o versículo 3 já para a gente finalizar a palavra do Senhor. Ele diz assim: guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andarem nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. O temor do Davi, mesmo à beira da morte, continuava o mesmo desde lá do início. O que acontece é que as pessoas, elas começam caminhando com Deus com um temor. Quando chega do meio, pela metade quase, ela já começa a parar de ter temor de Deus. Ela começa a querer fazer com Deus como se ele fosse coleguinha dela, tratar Deus de qualquer jeito. E não é assim, gente. Não é assim. Quanto mais tempo você tiver com Deus, mais temor você tem que ter. Você não tem que perder o seu temor, não, porque o temor na vida de um cristão é o princípio da sabedoria. A partir do momento que ele perde o temor, ele fica burro, porque quem não tem sabedoria tem burrice. Amém, igreja? Foi por isso que ele estava falando para ele. E o Davi, com um temor tão grande, que ele disse que era para ele guardar a lei de quem? De Moisés, igreja. Presta aí, ó. A lei de Moisés, para que prosperem em tudo quantos fizerem e por onde quer que fores. Ou seja, tem gente que só serve a Deus dentro da igreja. Se viajar, se sair para outro lugar, está desviado. Você já prestou atenção nisso? Tem gente que só é servo de Deus na região onde os irmãos conhecem ele. Se ele for para um lugar mais longe, ele está desviado, ele está à vontade, porque ele não anda verdadeiramente na lei de quem? De Deus. Porque quando a gente anda na lei de Deus, automaticamente, aonde a gente estiver nos Estados Unidos, aonde a gente não vai encontrar ninguém que a gente conhece, que a gente acha, né? Que a gente conhece, a gente vai ficar doidão lá. Mas se a gente tiver o temor de Deus, a gente vai ter aquela consciência: não, o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. A gente vai ter o temor, igreja. O temor, por onde andar, a gente vai guardar o quê? O que ele falou aqui? Por onde tu queres que tu andares, tu tem que guardar o quê? Mandamento. Quer dizer, se tu estiver na frente do povo que tu lidera, tu tem que ser aquela pessoa. Se tu estiver por trás, tu tem que ser aquela pessoa. Ele estava ensinando toda a direção para ele ser um grande homem e um grande servo de quem? Do Senhor. Dê glória para Jesus. Então veja só, igreja, que isso é uma direção que hoje o Senhor não está dando aqui para o Salomão, o Senhor está dando aqui para nós. Vocês estão entendendo, igreja? Hoje essa direção aqui que Deus está dizendo: guarda, obedece, cumpre, faz a minha vontade, anda comigo. Deus está falando para nós, porque o Salomão já está na glória, o Davi também. Quem falta entrar para a glória somos nós. Então somos nós que temos que viver isso,
Somos nós que temos que não só achar que maravilha, que linda esta palavra. Não, essa palavra ela está dizendo para mim: ei, anda com Deus. Ei, faz a vontade de Deus. Ei, para de viver enganando, dizendo que tu serve a Deus. Não utiliza até o nome de Deus, mas não está obedecendo à vontade de Deus. Eu digo para o meu apóstolo, a gente sempre conversa sobre fé, e eu sempre digo: se eu não prestasse para servir a Deus, eu ia assumir. Eu ia assumir, quer dizer, não assumir das pessoas, assumir aquilo que eu não acreditava, ia ficar mesmo da sem vergonhice. Eu não ia querer viver como hoje em dia as pessoas querem viver. Dentro da igreja é uma coisa, e quando elas saem da igreja, elas são outras. Eu não tenho esse caráter, porque isso é falta de quê? De caráter. Por isso que o Davi estava dizendo para quem? Para Salomão: Salomão, ser homem, porque se tu não quiser prestar, tu assume que tu não quer prestar. Tu não vai com esse negócio de querer um dia ser servo de Deus e outro dia tu não presta. Então hoje Deus está falando para mim e para você que a gente tem que assumir esse caráter de servo do Senhor, aonde quer que nós formos, aonde quer que nós venhamos estar, independente se as pessoas conhecem nós ou não. O nosso compromisso é com o altar aqui, e o nosso corpo é o altar do Senhor. Dê glória para Jesus aqui. Pode glorificar o nome de Jesus. Quem entendeu a mensagem? Fique de pé, vamos falar. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, a Tua palavra nos deu instrução, Senhor. A Tua palavra nos ensinou como nós devemos agir, como nós devemos nos colocar na posição, Senhor. Que essa palavra, Senhor, ela não seja uma palavra que eu só venha me alegrar aqui nesse momento. Não, Senhor. Mas que essa palavra venha trazer vida para mim, venha trazer transformação, e que eu venha me libertar dos maus caminhos, dos maus desígnios do coração, e que eu venha me tornar um servo fiel, verdadeiro, honesto, e que eu venha caminhar com o Senhor, fazendo sempre a Tua vontade, para que assim o Teu nome seja glorificado, e todos olhem para a minha vida e vejam o Senhor. Diga amém, diga graças a Deus, e pode glorificar a sua vitória. Glória a Deus, amém.